tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. O que representa espiritualmente a caridade? De que forma sua prática contribui para a nossa evolução espiritual? O saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinou que, abre aspas, o ser humano foi criado de tal forma que só pode ser feliz praticando o bem. Fecha aspas. A religião divina responde às perguntas dos nossos ouvintes, internautas, telespectadores sobre esse assunto. E quem participa desse espaço é o irmão Alain Mateus, pregador ecumênico da religião do amor universal. Irmão Alain, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre, a todos que estão nos acompanhando na comunicação 100% Jesus. Uma satisfação falar desse tema sob o seu prisma espiritual, a caridade, que transforma tantos corações e tantas realidades para melhor a partir de Jesus no planeta Terra. Irmão Alain, nós começamos com a pergunta da Irene Cristóvão, que está em Hortolândia, São Paulo. Muito interessante aqui a sua dúvida. Irene, nosso agradecimento a você por essa interação. Os gestos de caridade que fazemos amenizam ou apagam os erros que tivemos no passado, inclusive de vidas anteriores? Obrigado, minha irmã Irene, por sua questão, a religião do terceiro milênio. A caridade em si, ela não apaga o ato cometido, o erro cometido, mas ela ameniza as consequências desse erro no nosso destino. Isso porque, quando ocorre o erro, isso indica que nós ainda estamos, de alguma forma, distanciados do amor de Deus. E as consequências desse erro surgem como uma estratégia da justiça divina para gerar arrependimento e aproximação do amor do Pai Celestial. Mas se estamos nos aproximando espontaneamente do amor do Pai Celestial por intermédio da caridade, promovida com sinceridade de alma, as consequências desse erro naturalmente são amenizadas ou podem ser suprimidas de todo. Inclusive, a lei que rege esse processo é destacada pelo irmão Paiva Neto no livro Jesus, o Profeta Divino. Nós recorremos às páginas 240 e 241 desta publicação, no subtítulo Newton e Lei de Ação e Reação, onde o irmão Paiva, em primeiro lugar, destaca esta lei do cientista Isaac Newton, a terceira lei de ação e reação, a terceira lei da física material, na sua popularmente conhecida enunciação, abre aspas. A toda ação corresponde uma reação com a mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, fechar aspas, e na sequência comenta o irmão Paiva. Não se trata o mecanismo das vidas sucessivas, explicam os seus defensores, de uma crueldade de Deus, apenas de uma lei universal, de certa forma relacionada, podemos dizer, com a grande descoberta do genial Isaac Newton para o vasto território da física. Porém, quando transportada para o campo espiritual moral onde gravita, a lei da reencarnação surge iluminada pelas consequências da bondade de Deus. Ele nos abençoa quando nos esforçamos por merecer, com a lei da graça e do perdão, o seu, abre aspas, acréscimo de misericórdia, fechar aspas. Então, minha irmã Irene, quando nos esforçamos por merecer, no exercício do bem, do aprendizado das leis divinas e da caridade, a lei da graça e do perdão entra em cena, nos beneficiando com o que o irmão Paiva nos denomina de acréscimo de misericórdia, da bondade de Deus. Então, amenizando pelo nosso empenho no bem, sim, as consequências de erros promovidos nessas ou em outras existências. E nesse contexto, minha irmã, a gente também destaca um trecho do artigo Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, em sua parte B, artigo que está no blog paivaneto.com, subtítulo Como Aprender a Encontrar a Felicidade,
onde o presidente pregador da religião divina traz as palavras do Espírito Emmanuel, na obra Perante Jesus, obra psicografada pelo saudoso legionário da boa vontade, Chico Xavier. Então vamos às palavras desse mentor espiritual. Abre aspas. Quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem porventura tenhamos prestado algum benefício aparece em nosso auxílio, já que semelhantes companheiros se convertem espontaneamente em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos incursos, ou suprimindo-as de todo, se já tivermos resgatado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para retificação e tranquilidade em nós mesmos, fechar aspas. Então, minha irmã, se aquilo que devíamos em provação ou sofrimento nós tivermos resgatado em amor, em boas obras, as nossas penalidades são amenizadas ou suprimidas de todo, de acordo com essas palavras do nosso mentor espiritual Emmanuel, trazidas pelo irmão Paiva no artigo Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, na parte B. Agora, como a religião do amor universal nos ensina, é uma caridade promovida com sinceridade de alma, por amor ao bem. O irmão Paiva nos ensina que o reino de Deus não é balcão de comércio, não é feito por trocas. Então a gente não vai fazer a caridade simplesmente para ter uma troca, para ter amenizada uma consequência de um erro cometido no passado. Pelo contrário, se nós fizermos a caridade com todo esse amor, inclusive a caridade do novo mandamento do Cristo de Deus, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, como ensina Jesus em seu Santo Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, estaremos naturalmente nos aproximando do Pai Celestial, preenchendo o nosso coração de luz e, com certeza, amenizando essas consequências de erros do passado. Mais uma vez, nosso agradecimento a Irene Custódio, de Hortolândia, São Paulo, nossa irmã Irene Custódio. A próxima pergunta vem da cidade de São Luís, no Maranhão. É o nosso irmão Leonardo. Nós vamos aqui preservar o seu sobrenome para não identificar também aqui o nosso irmão Leonardo, né, que faz um relato sobre uma situação que tem vivenciado e lança a sua pergunta à religião divina. Nesse momento difícil que estamos passando, muitos amigos e familiares vêm até mim buscando o conforto ou o apoio, mas eu não levo jeito para confortar as pessoas. Acabo ajudando mais nas coisas práticas do dia a dia. Como eu posso levar a caridade? Como eu posso levar a caridade da alma? Pergunta o nosso irmão Leonardo, se tenho essa dificuldade. Meu irmão Leonardo, em primeiro lugar, parabéns por sua atuação no bem, que não passa despercebida aos olhos do Pai Celestial, porque todo o ato que fazemos por amor, por dedicar aos nossos semelhantes em humanidade, é percebido por Deus e é sentido também pelas almas, pelos corações dessas pessoas às quais auxiliamos. Inclusive já foi até citado no programa de hoje o ensinamento do Santo Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 10, versículo 42, onde o Cristo de Deus destaca o ato de oferecermos um copo de água fria que seja, com boa vontade, aos nossos semelhantes. E a pessoa que promove esse ato, ela não perde a sua recompensa, não perde o seu galardão diante do Pai Celestial. Portanto, não desvalorize e prossiga promovendo aquilo que você já está fazendo em benefício dos seus irmãos em humanidade. Porém, se existe da parte deles uma necessidade, uma carência espiritual e emocional, você também pode compartilhar conteúdos que proporcionem conforto, elevação às almas dessas pessoas, pois nos destaca o irmão Paiva no blog paivaneto.com, nesta reflexão de boa vontade que eu destaco a você e a todos que nos acompanham. Abre aspas. A maior caridade é dar a conhecer aos povos a verdade divina, que se expressa por meio da lei universal do amor, o novo mandamento de Jesus. Abre aspas. Amai-vos como eu vos amei. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. Fechar aspas, Santo Evangelho do Cristo segundo João, capítulo 13, versículo 34.
e capítulo 15, versículo 13. O próprio Cristo, por intermédio de João Evangelista, a quem ensinou a lição, definiu Deus como amor. Na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Fechar aspas. Então, meu irmão, no âmbito de dar a conhecer aos povos a verdade divina, você pode compartilhar conteúdos como estes que nós destacamos, do blog paivaneto.com, artigos, pensamentos do irmão Paiva. Pode orientar as pessoas a baixarem e a acessarem em seus celulares, em seus tablets, o aplicativo Boa Vontade Play, que proporciona esse conforto e esclarecimento 24 horas por dia da comunicação 100% Jesus. Também pode multiplicar voluntariamente, de maneira impressa ou pelos meios digitais. A revista Jesus Está Chegando, que anuncia a volta triunfal do Cristo de Deus diariamente, levando paz aos corações de todas as pessoas. Isso para citar algumas maneiras que você pode compartilhar e estender o conteúdo espiritualizante às pessoas que o procuram. E aí você se tornará também um instrumento de promover essa caridade espiritual àqueles que vêm ao seu encontro. E se essas pessoas, meu irmão, vêm ao seu encontro buscando o auxílio por conta de desafios espirituais, emocionais, materiais que estejam enfrentando, é porque elas enxergam em você um referencial de perseverança, de fé realizante, de boas obras. Portanto, aos poucos você também vai percebendo esse potencial divino no seu coração e por atitudes pequenas vai percebendo que por sua conta poderá proporcionar esse conforto, essa amenização das dores aos corações. Isso começa em primeiro lugar pelo gesto de saber ouvir as pessoas, deixá-las desabafarem das suas lutas, dos seus desafios. Se solidarizar com elas já é um grande passo, já é um grande início. E precisando do apoio das pregadoras, dos pregadores ecumênicos da religião do amor universal para ajudarem também no atendimento dessas pessoas que passam pelos seus desafios espirituais, entre em contato conosco por intermédio da comunicação 100% Jesus, o WhatsApp da Super Rede Boa Vontade de Rádio, código é o 11 99 831 8195. Mais uma vez, o contato da Super Rede Boa Vontade de Rádio pelo WhatsApp. Se você tem alguma pergunta específica para fazer sobre o exercício da caridade completa ou algum outro tema do seu interesse, escreva agora para código 11 99 831 8195. Nosso agradecimento ao irmão Leonardo, de São Luís, no Maranhão. Agora, nossa irmã Dulce Soares manda a seguinte pergunta para a religião divina. Irmão Alain, a Dulce está em Lavras, Minas Gerais. Eu ouço muitas pessoas falarem que dar esmolas é ruim. Mas como cristã, qual o meu papel? Eu devo ou não dar esmolas? Minha irmã Dulce, muito obrigado por sua importante questão, a religião do amor universal. Nós não condenamos a esmola. Inclusive, nós destacaremos das palavras do irmão Paiva, na sequência, que a esmola é um ato louvável. Porém, ela não é suficiente para transformar as realidades tristes que ainda ocorrem à nossa volta, inclusive as realidades das injustiças sociais. Pois o nosso conceito de caridade, a partir de Jesus, ele é mais profundo e ele se efetiva a partir do esclarecimento espiritual e a partir da união de todos os corações para ajudarem com dedicação e boa vontade os seus semelhantes em humanidade, a partir da consciência de que todos nós somos espíritos eternos e da renovação também desses espíritos eternos no bem. Por isso que a gente já vai então a essas palavras do presidente pregador da religião divina, na revista Jesus Está Chegando, edição especial, de número 125, de junho de 2016. Uma revista especial que defende a tese da caridade completa, material e espiritual, que, aliás, é uma tese defendida há décadas pela religião do amor universal. Nós vamos à página 32, no subtítulo Fórmula Urgentíssima, onde, em primeiro lugar, o irmão Paiva Neto traz os ensinamentos do Cristo de Deus em seu Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Jesus nos diz, abre aspas, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas materiais vos serão acrescentadas, fechar aspas. Nesse contexto,
Irmão Paiva traz as palavras do saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião divina, afirmando o seguinte: a fórmula perfeita para resolver os grandes problemas dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos é essa, a de Jesus, que o saudoso irmão Alziro Zarur definia como fórmula urgentíssima do Divino Mestre e o irmão Paiva como fórmula urgentíssima econômica do Cristo de Deus. E mais à frente, irmão Paiva nos destaca: a política que não conhece, não reconhece a caridade completa, não confundir com o assistencialismo, ou seja, que fecha seu coração às boas obras materiais e espirituais sustentadas na fé realizante no Cristo, está fadada ao insucesso neste final dos tempos. Esquivar-se de Deus, caridade suprema, é arruinar-se e arruinar o povo. É evidente que aqui não nos estamos referindo à caridade resumida no dar esmolas, que é um ato louvável. Entretanto, muito mais importante é reformar o ser humano, como propõe a cruzada de reeducação geral da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, de forma que não mais precise delas, quer dizer, não mais precise das esmolas. Eis a caridade espiritual, a maior de todas, sustentada no Evangelho e no Apocalipse do Cristo. E firmada nessa fórmula urgentíssima do Cristo de Deus, minha irmã, não só para as religiões da terra, mas para todos os ramos do saber espiritual e humano, como irmão Paiva traz a aplicação dessa fórmula para o contexto, inclusive, da política. E o nosso papel, então, enquanto cristãos do novo de Jesus, é nos fortalecermos todos os dias nos ensinamentos, nos exemplos do Cristo de Deus, para vontade, indistintamente, com respeito, com dedicação, todos os nossos irmãos em humanidade, dentro e fora do nosso lar, para que sintam, a partir da percepção de que são espíritos eternos e da vivência dos valores universalistas do Cristo de Deus, que têm condição de sobrepujar quaisquer desafios que surgirem em sua jornada, em seu destino. E nós, enquanto integrantes da grande família humanidade, que unamos todos os esforços possíveis, necessários, para suprir as carências espirituais e materiais, nossas e dos nossos irmãos, inclusive os ajudando a saírem de situações indesejáveis em que estejam imersos. Inclusive, a gente pode se valer dos serviços públicos que existem disponíveis para ajudar as pessoas que se encontram em vulnerabilidade social e contar com o apoio de instituições como a Legião da Boa Vontade, que promove assistência humana e social há 71 anos, por um Brasil melhor, por uma humanidade mais feliz, e igualmente promove educação com espiritualidade ecumênica, e juntamente com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que propaga esses ensinamentos do Cristo de Deus, as correntes ecumênicas de oração, do tempo da boa vontade, como nós daqui a pouco faremos juntos, caracterizam esse trabalho de caridade completa, material e espiritual por todos os nossos irmãos em humanidade, a partir dos ensinamentos e exemplos do Cristo de Deus. Inclusive, para citar uma das ações promovidas nesse período pela religião divina, o seu departamento de assistência espiritual continua promovendo no período da pandemia as ações e o apoio às famílias, às instituições, aos albergues, aos lares de idosos atendidos, inclusive não podendo visitar presencialmente esses lares por conta da pandemia da Covid-19, está compartilhando seus conteúdos de espiritualidade ecumênica pelos meios digitais, as preces, as mensagens, as músicas legionárias. Você, minha irmã, inclusive, pode conhecer mais, fazer parte dessa atividade. Desejando obter outras informações, entre em contato conosco, o código é o 11 99 831 8195. Mais uma vez, nosso agradecimento à irmã Dulce Soares, da cidade de Lavras, Minas Gerais, e o nosso agradecimento também ao irmão Alan Mateus, pregador ecumênico da religião divina, trazendo as respostas da religião do terceiro milênio sobre a caridade completa. Caridade para o corpo, é claro, emergencial, mas em primeiro lugar, caridade para o espírito, caridade para o coração. É o que nós vamos receber agora em mais um momento ecumênico de oração. Cada emissora da boa vontade de Deus vai se preparar para a prece. E juntos
nós vamos falar com Deus. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Responde. Tudo o que você gostaria de saber sobre as principais questões humanas e espirituais. Aqui, na Super Rede Boa Vontade de Rádio.